vale a pena um homem e mulher procriar um filho neste mundo cruel? Esta é para os idolatrais egoísta do maldito Salmos 91, 7. Sim, quantos homens e mulheres da fé móvel, não param para pensar do quantos milhares ou milhões de humanos morrem por anos de forma violenta só no Brasil, isto é, tirando só as dezenas que morrem de morte natural, imaginem em todas as nações, quantos bilhões de humanos são vítimas de pequenas e graves violências todos os dias. Talvez só no Brasil 80% dos humanos sofrem de algum tipo de violência e agressão no seu lar, nem as mulheres grávidas e os fetos no ventre das mães escapam de violência. É ou não é? Que seja praticada por humanos, animais, acidentes, doenças, guerras e ações natural da natureza, plantas e alimentos envenenosos e etc, 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 etc. Que diabo leva um homem e uma mulher não raciocinarem, o quanto este mundo é cruel, e botam criança inocente neste mundo miserável, de criminalidade de todas as espécies? Vejamos a união de um homem e uma mulher realizando o ato do sexo, ele e ela está no caminho da procriação. Sim, para uma mulher e homem saudável procriar filhos não importa como é realizada o sexo, se por amor ou violência, quando um pênis e vagina se encontram a fecundação é fatal. Os adultos são todos responsáveis por cada ser humano que nasce neste mundo cruel, onde uns nasce para ser patrão e outro empregado ou escravo ou criminoso ou vagabundo e etc, 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 etc em todas as classes sociais. Sim, qualquer um pode ser vítima de acidentes de todas as espécies no longo de sua vida, outros já são vítima logo no ventre de sua mãe. Temos neste mundo cruel, assassinato de todas as espécies. É um mundo cheio de toda espécies de doenças no corpo físico e mental. E milhares de animais e insetos peçonhentos, pronto para atacar qualquer ser humano vivo. Estamos 24 horas rodeado de toda a espécies de milhares ou milhões de vírus, vermes, bactérias, fungos, plantas e alimentos envenenosos e etc, 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 pronto para atacar qualquer ser humano vivo. Talvez carregamos em nosso corpo doenças incuráveis e não sabemos. E o que o seu Senhor Deus e Jesus aportuguesado só dos brasileiros faz seus cristãos zumbis? Nada, absolutamente nada. Raciocinamos se o tal Senhor Deus Pai sabe que deve fazer o bem aos seus filhos, sem acepção de filhos, e ele sendo um pai e não o faz, ele comete pecado gravíssimo, e o tal inútil Senhor Deus Pai vingador é condenado como transgressor e negligente. Vejamos que todos os dias milhões de homens e mulheres da fé de todas as idades são vítima a cada dia de todas as espécies de doenças, crimes, acidentes, assassinatos, traições, mentiras, guerras e de plantas e alimentos envenenosos e etc, etc, etc e mais etc. Hoje, como sempre, os hospitais e cadeias estão lotados de homens e mulheres da fé, se agonizando em suas agonias, e o Deus e Jesus delas não faz nada, todos esperando pelo socorro e auxílio humano. E o Senhor Deus Pai deles e das nações não faz nada por ninguém. De que adianta um ser humano dizer que tem fé e não tem as obras? De Mateus 10, 8 igual a João 14, 12 igual ao tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23, mito e nada mais. Assim como a frase mentirosa de que o tal Deus nunca desampara um filho. Salmos 37, 25 igual ao Isaías 49, 15 igual ao Tiago 4, 17 igual a Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor Deus Pai estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus.
De que adianta ele estar só contemplando, e não faz nada em favor do povo? Para que diabo a tal onipotência dele? Bíblia é livro mentiroso só de ilusão. Ao contrário de fazer o bem a todos, o tal Senhor Deus bíblico é o autor dos males das nações. Pesquise no YouTube ou Google. Digite assim: Deus transgrediu os 10 mandamentos, e verás vários vídeos citando muito versículos de crueldade da parte de seu Deus. Porque meu não? Viva o ateísmo que raciocinam e ver a realidade, ou melhor, veja nos comentários abaixo 23 pecado grave que este Deus bíblico praticou e continua a praticar. Sim, o tal Senhor Deus Pai contempla todos os dias crianças sendo estupradas, idosos, mulheres e pessoas deficientes e crianças sendo vítimas de tudo o que é de maltrato, crueldade e peçonha de animais, vírus, acidentes e etc. etc. E este tal Senhor Deus Pai inútil não faz nada, absolutamente nada. Assim como todos os deuses das nações. Quem ler a Bíblia ver que 80% dos versículos bíblicos você só vai encontrar ações malignas do seu Senhor Deus Pai fudendo com seus filhos bastardo. Como diz o mito do Apocalipse 8 e adiante. A Senhor Deus Pai bíblico maldito que está sempre pronto para sua vingança e castigo, mas ele está morto para fazer o bem a todos que creiam de 0 a 100 anos e etc. Agora raciocine o porquê os líderes não anunciam isto nas reuniões da fé móvel. Eles não anunciam porque o gado que está preso em sua denominação sairia todo, e as denominações ficaria vazias só com o líder. Chorando porque perdeu suas mercadorias humanas kkkkkkkk. 100% das religiões é puro comércio e nada mais, onde as pessoas pagam para seres enganadas, raciocine bem se puder. Hoje já liberta desta matriz eu vejo o quanto fui enganada neste lugar de ilusão e mentiras. Qual é o pai que cria um inferno tenebroso para seus filhos pecadores? Sendo este mesmo Deus Pai um mau exemplo de transgressão. Imagine uma pessoa passar toda a eternidade em uma prisão eterna e cruel. Este Deus Pai transgressor é um psicopata e genocida. Mesmo os crentes pregando, louvando, dizimando, profetizando, curando o seu Deus vai lançá-los no inferno. Mateus 7, 21 ao 23. Pare um pouco para pensar e raciocinar, e ver a realidade sobre todos os seres vivos. Como é difícil para um pouco para raciocinar, que as mesmas atitudes no pensar, falar, agir nas suas vidas cotidianas, os pecadores, ateus, ímpios, incrédulos e irreligiosos têm os seus altos e baixos na vida cotidiana, todos têm virtude, defeito, sorte, azar, vitória e derrota nos longos de suas vidas, assim como cada um de vocês, passam por este processo, e vocês homens e mulheres da fé furada não passam de exército de fariseus hipócritas da moda religiosa, perdendo seu precioso tempo com vaidade nas denominações. Muitos deixam de auxiliar seu próximo para levar dízimo e oferta para seus líderes enriquecer. E não para um pouco para raciocinar, que o censo realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, aponta que, há aproximadamente 12,5 milhões de pessoas só no Brasil com pequenas e grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou com deficiência mental ou intelectual. Isso equivale a 6,7% da população só no Brasil. E vocês crentes dão testemunho de agradecimento dos milagres que o seu Deus e Jesus lhe concedeu, os milagres de ter conquistado casa,
carro, emprego, viagem, diploma, dinheiro na conta bancária, casamento, filhos e etc, etc, etc. O vosso Deus e Jesus concede a alguns de vocês alguma cura e saúde, através de consulta médica, internamento e consumo de medicamento. Que vergonha! Quando você estiver diante de um hospital ou posto de saúde, lembre-se do fracasso do seu Deus e Jesus que não lhe auxilia em nada. Porque você está mendigando um auxílio humano. O seu Deus e Jesus realmente é uma piada e todos os deuses das nações. Porque se o seu Senhor Deus Jesus necessita do homens e medicina para auxiliar os seus servos, assim o seu Senhor Deus Jesus não é onipotente e nem onipresente, os homens, o dinheiro e o cartão do SUS sim são os verdadeiros onipotente e onipresente e estão sempre prontos para auxiliar qualquer um que busca um socorro e auxílio. O seu Senhor Deus Jesus é um fracasso. Porque os milagres de Mateus 10, 8, é impossível do seu Senhor Deus Jesus realizar, todos os milagres dos pedidos de orações que são a cada dia sem resposta como diz a mentira de Mateus 7, 7, 8, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe como mágica na hora, e, o que busca, encontra como mágica na hora, e, ao que bate, abrir-se-lhe-á tudo como mágica na hora. KKKKKK, a mentira desta Bíblia livro humano, sim sua Bíblia contém mais de 1000 adulterações, e mais de 300.000 contradições, as obras de pedido de orações esta como carro 100% de velho e enferrujado só no estacionamento do pátio da Detran de Deus KKKKK, deve ser porque a barganha dos dízimos e ofertas está insuficiente para completar as orações bestas. Orações no brabrabrabra, a pessoa faz de seu Deus um inútil, ao dar ordem ao manipular ele. Confere as suas orações e verás vocês dando ordem de pedir e exigir as coisas ao seu Deus kkkkkk. E muitos idiotas da fé acham que estão encontrando a paz no nome do seu Deus das denominações e em outras reuniões religiosas, a paz de se titular seres os escolhidinhos, e os trigo e privilegiados do seu Deusinho. E não enxergam que a acepção de pessoas é pecado grave. Muitas famílias destes homens e mulheres da fé são verdadeiros leões entre as 6 paredes de sua casa, mas diante da sociedade são cordeirinhos, principalmente os homens e mulheres da fé cristã. Muitos de vocês ou crentes gospel são verdadeiros lobos vestidos de cordeirinhos santos e justo nas reuniões da fé móvel. Vejamos nas notícias de jornais o quanto este povo do tal Senhor Deus Jesus nomes falsos é uma vergonha. Olhem para você mesmo, se sou perfeito, se vos não sou perfeito, para que diabo? A vossa fé, crença e o seu Deus. Se para cada espécie de transgressão só necessita de vergonha na cara para deixar o tal ato pecaminoso. É ou, não é? Raciocinamos se o tal Deus sabe quem é salvo ou condenado. Para que os humanos seres sujeitados às criminalidades deste mundo, visto que após a morte ninguém vai se lembrar de nada deste mundo terreno e físico. Como diz a mitologia do Apocalipse 21, como é que um Deus que vocês diz ter propósito para tudo e diz que ele deu o livre-arbítrio kkkkkk, se ele tem propósito para tudo, assim este Deus perde sua onisciência e onipotência. E interfere no tal o livre-arbítrio de todos, religiões, Deus e Bíblia é pura ilusão e manipulação e sinônimo de confusão. Homens e mulheres da fé hipócritas, analise a sua vida passada, e vejas quantas ações de violência você presenciou, e talvez você mesmo cometeu no pensar,
falar e agir. Que seja em pequena ou grande ações, e todos continuam a presenciar atos de violência, doenças, acidentes e etc. por todos os lados. Muitos egoístas se fecham na ignorância da fé, do eu sou o protegidinho do meu Senhor Deus, e o resto que se lasque do satânico. Salmos 91, 7. De que adianta uma pessoa anunciar versículos miraculosos só de teoria nos hospitais, se os doentes não são curados como mágica do Mateus 10, 8, há evangelistas miseráveis de fé que esta é fedendo muito a fezes do Jesus, que eles comem na tal santa ceia de vaidade, física, mundana e carnal. Fé sem obras, o indivíduo é morto mentalmente. Fé sem obras, aniquila a existência de qualquer deuses e anila as promessas bíblicas, porque obras fala mais alto que palavras que seja lida ou ouvida. Está aí o problema dos povos da fé materialista, carnal e física. Kkkk. Zacarias 7, 5-12, porventura, foi mesmo para mim o seu Deus e Jesus que jejuastes. No obste-se de alimento material, para o corpo físico, ou quando comestes, e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes. E da mesma forma é quando deixar de comer ou beber líquido, não foi para vós mesmo que deixaste de comer e beber. Sim, todos têm que jejuar no obste-se de pecados, visto que até hoje vós ainda não quiseram compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora ó homens e mulheres da fé materialista imóvel. Mateus 15, 17-20. Não foram estas as palavras que o Senhor Deus Jesus só dos brasileiros pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. E a palavra do Senhor que é Baal veio a Zacarias, dizendo, assim falou os deuses das nações, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu próximo. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um, em seu raciocínio, o mal contra o seu próximo. Todos do passado, presente, porém, não quiseram me escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus raciocínios duro como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei de vida. De amarem ao seu próximo como a si mesmo. Como manda Mateus 5, 37-48 igual ao 1 Coríntios 13, 1-13 igual ao Romanos 12, 1-21. Por acontecimento bons e mal é normal na vida humana. Deus e Jesus é igual aos crentes que vivem só de teoria, mas na prática são nota zero, sim, porque obras fala mais alto que palavras, palavras sem obras é mito, sim, Bíblia e seus deuses é apenas mito. A realidade no dia a dia da humanidade mostra de quanto estes homens e mulheres da fé móvel são mentirosos, fracassados e são estúpidos, esquizofrênicos, fariseus e hipócritas. O Deus e Jesus de mentira que estes trouxas pregam, se ele fosse real, ele seria o médico dos médicos. O Deus dos cristãos é um Deus morto, um lixo podre, assim como todos os deuses das nações, que seja a sua estátua ou nomes. Vejamos que para qualquer espécie de deuses das nações tudo é impossível de se realizar na vida cotidiana do povo da fé furada. Bíblia, livro de mito e lenda, esta é a realidade que muito não querem aceitar por puras ignorâncias pessoal, familiar e da sociedade. Raciocine e vejas no longo de sua jornada de fé o que de bom o seu Senhor Deus lhe fez.
ó homens e mulheres da fé, o seu Deus fez algo de bom tipo-lhe da casa, carro, emprego, viagem, diploma, dinheiro na conta bancária, casamento, filhos e conquista de saúde através de medicina, etc, etc, etc. Mas porque o seu Deus não cura agora feito mágica os deficientes mental, aleijado, cego, mudo, surdo, pessoas que estão com microcefalia, síndrome de Down e câncer que você conhece em sua família, vizinho e amigos? E porque você através de sua fé não ressuscitou nenhum morto? Cadê? Mas dizes somente uma palavra e todos sararão e ressuscitarão. Mateus 8, 8 kkkkkkkk. Mais que mentira, visto que na mitologia bíblica o seu Deus e Jesus ilusório deu todo o poder e autoridade, como diz Marcos 16, 15 ao 20, só palavras arquivada em papel e nada mais. Este mundo é perfeito para os idiotas e racional. Vivamos em um mundo cruel por parte dos humanos e da própria natureza por geral, e entre o governo das nações está cheio de ilusão, mentira, corrupção, desigualdade, preconceito e hipocrisia. É este o mundo perfeito ou cristãos do passado, presente e futuro que adivinham? Vale a pena um homem e mulher procriar um filho neste mundo cruel?